Olá pessoal, estamos aqui começando a sexta aula do nosso curso de Filosofia da Arte. A pergunta que não quer calar, afinal, o que é arte? Promovido pelo Instituto Aliteração. Vale lembrar que essa sexta aula é a última aula do segundo módulo do curso, onde nós estamos refletindo sobre a arte em outras epistemologias. Então, na quarta aula, que foi a primeira aula do módulo, nós vimos a arte a partir das epistemologias dos povos africanos. Na aula passada, quinta aula, a gente refletiu um pouco sobre a arte a partir da epistemologia dos povos originários brasileiros. E nessa sexta aula de hoje, a gente vai refletir um pouco sobre a arte a partir da epistemologia dos povos latino-americanos. Então a aula se chama As Resistências Artísticas da América Latina. Para a gente encerrar, então, esse módulo, a arte em outras epistemologias. Os textos norteadores dessa aula de hoje, que estão lá, né, no conteúdo do curso, se você não leu ainda, leia, né, ou após assistir a aula, ou antes de assistir a aula, enfim. Eu acho que o diálogo entre a aula que eu estou dando agora, que eu vou dar, né, e os textos é sempre, as aulas gravadas e os textos é sempre importante. Então lê antes, lê depois, enfim. Se quiser durante a aula pegar os textos e ficar vendo referências, faz do jeito que você achar melhor, tá? Mas enfim, são 3 textos norteadores. O primeiro se chama Territórios da Arte Latino-Americana, da Amanda Saba Ruggiero, que é pós-doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. O segundo texto é da Gabriela Cristina Lodo. A Gabriela Cristina, o texto se chama Marta Traba e a Construção de Duas Histórias da Arte na América Latina. E a Gabriela Cristina Lodo, ela é mestre em História pela Unicamp. E o terceiro texto se chama A Persistência da Memória Histórica na Arte Latino-Americana, da Margarida Nepomuceno. A Margarida Nepomuceno é doutora, jornalista, enfim, professora de História da Arte, e é doutora também pela USP. Tá? Então são esses os 3 textos norteadores da nossa reflexão de hoje. E as obras, como eu sempre faço no começo de cada aula, né, as obras que nós vamos usar para fazer as análises, enfim, para sustentar um pouco o que a gente vai falar aqui, são as seguintes. A primeira delas se chama Árvore da Esperança, Mantenha-se Firme, da pintora mexicana Frida Kahlo. Eu acho que não podia faltar, né, numa aula sobre arte latino-americana, uma obra da Frida Kahlo. A Frida Kahlo talvez seja uma das mais importantes artistas da América Latina. A segunda obra é um quadro chamado Pucawamani, do pintor peruano Fernando de Cislo. O Fernando é um artista peruano contemporâneo, tá? Também que tem ganhado muito espaço aí, tem um espaço já bastante consolidado na arte latino-americana e na arte contemporânea em geral. A terceira obra é A Culpa é do Paraguai, do artista paraguaio Alfredo Quirós. O Alfredo Quirós, essa obra faz parte de uma série de fotografias, de montagens fotográficas do Alfredo Quirós a respeito da Guerra do Paraguai. Tá? O Alfredo Quirós também é um artista paraguaio contemporâneo. E a última obra é um painel chamado A Epopeia de Bolívar, do artista mexicano Fernando Leal. Certo? Bom, então vamos começar. Então a primeira coisa, o primeiro texto que a gente vai falar é o texto da Amanda Saba Ruggiero, então Territórios da Arte Latino-Americana. Nesse texto, a Amanda vai fazer uma reflexão a respeito do termo arte latino-americana. A partir de uma pergunta que é feita pelo Darcy Ribeiro, né, e que ela tenta responder não só com alguns elementos de reflexão do próprio Darcy Ribeiro, mas principalmente com elementos de reflexão do Milton Santos, do intelectual Milton Santos. A pergunta é: existe uma América Latina? E aí ela vai usar algumas reflexões do Milton Santos
para mostrar o seguinte, que essa coisa chamada América Latina e, consequentemente, essa coisa chamada arte latino-americana, ela foi inventada, né? Ela foi inventada para criar uma ideia de uma arte feita por um território abstrato, né? A América Latina é um território abstrato, porque existem muitas diferenças entre os países latino-americanos, diferenças culturais, diferenças históricas, mas existem alguns elementos comuns, como, por exemplo, os processos de colonização, né? Na maioria dos casos, a questão do idioma, tirando o Brasil, né? Enfim, mas pega-se essas poucas coisas comuns que existem entre esses territórios que pertencem a essa coisa chamada América Latina, e a partir desses poucos pontos em comum, despreza-se todas as diferenças e cria-se um rótulo chamado América Latina. E aí, a Amanda Ruggiero vai dizer o seguinte, que existem duas formas de acontecerem as coisas dentro dos territórios, né? Uma é uma forma horizontal, onde quem habita os territórios começa a fazer uma troca sem nenhum tipo de imposição, uma troca natural, uma troca comunitária de informações, de ações, de valores, enfim. Isso vai consolidando determinados conceitos, determinados valores, determinadas ações, né, e determinadas forças políticas. Isso acontece quando se tem um acontecer horizontal. No caso dessa coisa chamada América Latina e arte latino-americana, ela vai dizer que o que aconteceu foi o que a gente pode chamar de acontecimento vertical. É quando alguém de fora, né, impõe algum tipo de conceituação, algum tipo de valor, algum tipo de pensamento sobre as coisas, sem levar em conta a troca que existe entre as pessoas que habitam o próprio território, né? Então, ela vai dizer que quem cunhou o termo América Latina e, consequentemente, arte latino-americana foram os Estados Unidos e a Europa, né? Essa ideia de América Latina e essa ideia de arte latino-americana é uma coisa que foi imposta pelos europeus e pelos estadunidenses, desprezando, aí ela vai usar alguns termos do Milton Santos, desprezando a topografia de cada território, né? Desprezando as diferenças. Aí, obviamente, né, o Milton Santos era geógrafo, então ele usa termos da geografia, mas não, quando se fala em topografias diferentes, está se falando no sentido mais amplo do termo, não é topografia territorial no sentido montanha, planície, é uma topografia mais complexa, que envolve a topografia territorial, né, as fronteiras e tudo mais, mas também envolve as topografias políticas, humanas, culturais. Então ela vai dizer que esse termo arte latino-americana acaba sendo cunhado, então existe sim uma América Latina e consequentemente então existe sim uma arte latino-americana, mas esse termo foi cunhado a partir de uma coisa vertical, né, e não horizontal. E aí ela vai dizer o seguinte, por que este termo foi cunhado? Qual o motivo, qual o objetivo de se pensar numa arte latino-americana, né? Ela vai dizer que isso é fruto do processo de globalização, né? E aí o processo de globalização ele destrói qualquer tipo de possibilidade de diferença nas relações, de igualdade, dos espaços, enfim, a globalização é perversa, né, e ela despreza toda e qualquer particularidade que possa existir nos territórios, nas comunidades, nos povos, enfim. E por que então houve o cunhar desse termo arte latino-americana? Por interesses econômicos, né?
no processo de globalização, é interessante para o mercado artístico da Europa e dos Estados Unidos, então, alimentar-se de artes diferentes, de artes que não tenham sido produzidas dentro do território dos Estados Unidos ou da Europa. Então, cunha-se esse termo arte latino-americana para vender um determinado tipo de arte que apresenta características um pouco diferentes da arte europeia e da arte estadunidense, porém, ela acaba, de alguma maneira, refletindo valores impostos pela cultura europeia e estadunidense. Então, a Amanda Ruggiero vai deixar muito evidente no texto dela de que o interesse de se falar em arte latino-americana é um interesse econômico, político, né, e não necessariamente um interesse artístico. Tá? E aí ela vai citar o caso do Brasil. Né? Engraçado que nos 3 textos se fala bastante do caso do Brasil. E por quê? Porque o Brasil é um país à parte dentro da América Latina, por vários motivos. Pelo fato dele falar um idioma diferente da grande maioria dos países latino-americanos, né? Então o Brasil tem como idioma oficial o português, enquanto a América Latina como um grosso tem como idioma oficial o espanhol, né? Então essa diferença do idioma já coloca o Brasil um pouco à parte nessa questão de se ver como um país latino-americano. Fora o fato do Brasil ser um país enorme, né? É o maior país da América Latina, ter uma certa centralidade do ponto de vista cultural, político, econômico dentro da América Latina, tá? E historicamente o próprio Brasil, né, o povo brasileiro e tudo mais, não se vê como latino-americano. Né? Então, os latinos são os nossos vizinhos, o pessoal da América Central, o México, que está na América do Norte. É esse povo que é latino-americano, nós não. Espera aí, a gente está nesse território abstrato chamado América Latina, porque esse território abstrato chamado América Latina vai desde o México, né, até a ponta sul da América do Sul. Então, o Brasil está dentro da América Latina, mas ele não se enxerga dentro disso. E isso fez com que a arte brasileira ocupasse um lugar meio à parte nessa classificação de arte latino-americana. E qual seria esse lugar à parte que a arte brasileira ocupou nessa relação com a arte latino-americana? É um lugar de talvez ser o país que mais tenha sofrido influências do mercado criado pelos Estados Unidos e pela Europa, da arte europeia e da arte estadunidense, do que os outros países. Não significa que nos outros países não teve influência, nem nada disso. A gente vai até ver, quando a gente for refletir sobre o texto da Gabriela Cristina Lodo, né? Que existem países mais que têm influência maior e menor dessa arte europeia e estadunidense, mas o Brasil é com certeza um dos países com maior que se deixou influenciar mais pelos ideais artísticos dos Estados Unidos e da Europa. Até porque, justamente por ele não se enxergar como um país latino-americano, ele tem essa certa. A gente, né, aqui no Brasil, tem essa certa arrogância de se enxergar mais próximo do chamado mundo civilizado, né, dos Estados Unidos e da Europa, o que é uma grande bobagem. Então é isso que a Amanda vai discutir e refletir no texto dela. Essa ideia de uma arte latino-americana que foi criada
por interesses econômicos e políticos dos mercados artísticos dos Estados Unidos e da Europa, para absorver uma arte que é feita de maneiras muito diversas nos diversos países que compõem o território da América Latina, mas que são colocadas nos mercados internacionais, né, nas galerias de arte dos Estados Unidos e Europa, meio como uma coisa pasteurizada, uma coisa que é uma coisa só, né? Então, a arte latino-americana, sem discutir as minúcias e as peculiaridades de cada fazer artístico. E ela vai demonstrar o quanto isso é problemático, até para que a gente possa fazer uso tranquilo desse termo arte latino-americana. Então, ela vai, de alguma maneira, criticar, né, o uso do termo. Ela vai até citar num determinado momento do texto dela lá um conceito chamado que é o conceito passaporte. O conceito passaporte é aquele conceito que serve para passar fácil, né? Então eu vou lá, apresento o conceito, e esse conceito despreza todas as diferenças, despreza todas as peculiaridades, despreza todas as minúcias que pode haver dentro de cada fato e de cada fazer artístico, por exemplo. Então, esse conceito de arte latino-americana, ela vai falar que é um conceito passaporte, né? De novo, usando os termos geográficos do Milton Santos, é aquela coisa. É um conceito que despreza as topografias, as fronteiras e as diferenças existentes entre os diversos povos que habitam o próprio território chamado a América Latina, né? Então, ela vai fazer essa reflexão crítica a respeito da criação e do uso do termo, dizendo o seguinte: tudo bem, a gente usa, né? A gente usa o termo, tem intelectuais até que defendem o uso do termo como uma forma de resistir às imposições culturais. Mas será que a gente consegue usar o termo com tranquilidade, pensando que esse termo foi cunhado pelo establishment do mercado estadunidense e europeu com o intuito justamente de apagar as diferenças e colocar tudo no mesmo pote, no mesmo balaio de arte latino-americana para vender por interesses econômicos, porque é uma arte que passou a ser vendável pelo seu caráter, do mesmo jeito que a arte africana e a arte dos povos originários pelo seu caráter exótico, né? O seu caráter particular, a sua diferença em relação à arte estabelecida nos Estados Unidos e na Europa. Então, esses interesses econômicos é que jogam tudo isso no mesmo balaio, no mesmo pote e vende como um pastiche de arte latino-americana. Tá? Então, é isso que a Amanda Saba Ruggiero vai refletir e debater no texto dela. Bom, então vamos, a partir dessas ideias da Amanda Saba Ruggiero, ver um pouco, visitar um pouco essas obras que a gente trouxe para a aula de hoje. Então, a primeira obra, A Árvore da Esperança, Mantenha-se Firme, da Frida Kahlo. Bom, a Frida Kahlo, gente, ela era uma artista que ela retratava muito aspectos da sua vida particular na sua obra, né? Então, e a vida particular da Frida Kahlo foi uma vida um tanto quanto problemática, né? Eu acho que tem foram vários episódios, mas eu acho que tem 2 episódios da vida dela que merecem destaque, que foram muito pesados. Um deles foi o acidente que ela sofreu quando era jovem, né, de ter sido atropelada por um bonde, quase morreu, enfim, né? A descrição que se faz historicamente do acidente é muito chocante, né? Diz que uma barra do bonde atravessou o corpo dela, enfim, ela quase morreu. Ela passou por inúmeras cirurgias, ficou muito tempo na cama, né, muito tempo imobilizada na cama. E esse acidente marcou muito a vida dela e, consequentemente, a obra
E o segundo episódio é o casamento dela com o Diego Rivera, né, um muralista mexicano, que também foi extremamente problemático, porque ele vivia traindo ela, enfim. O ápice, né, eles ficaram casados por um bom tempo, e o ápice foi quando ela descobriu que ele tinha tido um caso amoroso com a irmã mais nova dela. Parece até que tiveram filhos, enfim. Então ela também teve esse episódio muito marcante na vida dela. Mas veja, então ela retrata esses episódios, essas angústias, na obra dela quase inteira. Só que ao mesmo tempo em que ela retrata, em que a obra é um retrato da, da vida, né, pessoal dela, ela acaba se utilizando de elementos da tradição do seu país, né, elementos míticos, elementos culturais da tradição das tradições do seu país, do México, né, e coloca isso de forma muito sutil, né, mas de forma a enriquecer muito a sua obra. Então, por exemplo, essa obra aí, A Árvore da Esperança Mantenha-se Firme, mostra duas Fridas, né, duas Fridas Kahlo. Uma delas está na cama, deitada numa cama de hospital, né, como se fosse uma cama de hospital, com cicatrizes nas costas, isso em virtude das cirurgias que ela sofreu na coluna por conta do acidente. Ela passou muito tempo usando, inclusive, colete ortopédico para poder se manter minimamente firme, né? Então, retrata isso num dia ensolarado. E do outro lado do quadro, retrata a Frida Kahlo, né, ela mesma sentada nessa mesma cama, entre aspas, mas já num ambiente de luar e toda imponente, vestindo um traje típico, né, das mulheres mexicanas, e segurando o colete ortopédico na mão, como quem diz, venci, né, venci essa terrível, essa terrível, esse terrível acontecimento, esse terrível fato da cirurgia, enfim, das dores, e estou aqui firme e forte, né? Nem precisando mais do colete. Então é muito bacana isso. E aí que está, onde que estão aí os elementos da cultura mítica mexicana? Primeiro, a própria vestimenta, que é típica, né, tradicionalmente, das mulheres mexicanas. E aí tem dois elementos muito importantes. A gente pode até achar que está meio trocado esse negócio aí, né? Porque a cena mais terrível está no dia ensolarado e a cena mais imponente, onde ela está lá toda firme, né, forte, está no luar, que deveria ser ao contrário. Porque para nós, o dia tem uma conotação muito mais de força, de energia, de vitalidade, e a noite tem essa simbologia mais de pesar, de fraqueza, de estar mais menos intenso, de estar mais, vamos dizer assim, relaxado, de estar mais enfraquecido, né? O medo, enfim, a questão da escuridão. Então, para nós, isso pode estar invertido, mas não. Porque na tradição mexicana, o sol, né? E aí a gente está falando das culturas pré-colombianas, né? O sol, ele é um astro que ele suga a força das pessoas, né? Ele é um astro que ele vem para sugar mesmo a energia vital das pessoas, para lidar com essa energia, porque ele se alimenta dessa energia vital das pessoas. Já a lua é um símbolo de feminilidade plena, de força da mulher, né? Então, ela acaba transmitindo essa tradição nesse quadro de maneira muito sutil, que para nós, e aí eu digo para nós, que temos uma influência do pensamento europeu e estadunidense, fica invertido e a gente acha meio ilógico, né? Bom, aí a outra obra, o Pucavamani, do Fernando de Cislo, né? Como eu disse, o Fernando ele é um pintor contemporâneo peruano e ele faz uma arte abstrata. E o abstracionismo
é um dos movimentos artísticos da modernidade europeia, enfim. Então, está muito atrelado ao, ao, ao pensamento artístico, aos conceitos artísticos europeus. Só que ele traz algumas formas e cores da sua cultura pré-colombiana. Esse contraste entre vermelho e preto é típico das culturas pré-colombianas, essa circularidade, né? Então ele traz alguns elementos. Então não é uma pintura abstrata nos mesmos moldes da pintura abstrata europeia e estadunidense. Ele acaba trazendo esses elementos das culturas pré-colombianas para a sua obra, promovendo então essa mistura, né? Existe a influência da arte europeia e da arte estadunidense, mas ao mesmo tempo existe a exaltação de símbolos e elementos das culturas tradicionais pré-colombianas. Bom, aí vem a terceira obra, A Culpa é do Paraguai, do Alfredo Quirós. Como eu disse, essa é uma fotomontagem, né? E ela faz parte de uma sequência, de uma série de fotomontagens que o Alfredo Quirós fez a respeito da Guerra do Paraguai, né? A Guerra da Tríplice Aliança, que quando o Brasil, Argentina e Uruguai guerreiam contra o Paraguai, ganham, isso causa uma destruição, né, enorme no território paraguaio, enfim. O Paraguai acaba se tornando um país ele foi muito destruído por essa guerra, que ele perdeu historicamente. E o Alfredo Queiroz faz uma série de fotos onde ele traz elementos de fotos antigas e justapõe esses elementos de fotos antigas com fotos contemporâneas. Então a gente pode ver nesse A Culpa é do Paraguai fotos antigas como se fossem papéis recortados, né, rasgados mesmo, de oficiais daquela época, né, de oficiais paraguaios, sobrepostos a um fundo que é uma foto contemporânea, que tem ali um corpo de um soldado, enfim, né, de uma pessoa que faz parte das Forças Armadas, uma coisa meio de sobreposição entre os militares da época, os militares atuais, enfim. E nessa série tem um que é A Culpa é dos Brasileiros, enfim, tem uma série de fotos sempre nesse aspecto de fotomontagens, né, de montagens com fotos antigas, sobrepondo fotos contemporâneas. Então, esse diálogo entre o passado e o presente, entre a tradição e a contemporaneidade, é a marca do trabalho, desse trabalho do Alfredo Quirós. E aí a última obra, que é a Epopeia de Bolívar, que é um grande painel, né, do pintor mexicano Fernando Leal. Os mexicanos eles se tornaram meio que referência na arte muralista, né, de pintar murais e grandes painéis. Esse é um grande painel que retrata a vida, enfim, mais do que a vida, mas a história de Simão Bolívar. A gente não pode esquecer que Simão Bolívar é um dos grandes símbolos políticos da América Latina, né? Em alguns países mais, em outros menos, mas ele é um grande símbolo de resistência ao imperialismo, ao colonialismo na América Latina. E esse painel, que é dividido em 3 partes, ele mostra então o nascimento de Simão Bolívar, a vida de Simão Bolívar e a morte de Simão Bolívar, né? E se a gente olhar esse painel, ele lembra muito um outro painel muito conhecido da arte antiga europeia, né, que é o Jardim das Delícias do Hieronymus Bosch, né? Tem também dividido em 3 partes, enfim, também tem uma pegada mais ou menos, uma estética mais ou menos parecida, né? E aí o Fernando Leal vai contar a história do Simão Bolívar de maneira obviamente heróica, né? Por isso que é uma epopeia. Simão Bolívar é um herói dos povos latino-americanos. E a gente pode ver que existe toda uma estética que realmente lembra determinadas obras europeias, mas ao mesmo tempo tem um colorido próprio, tem alguns traços próprios das
culturas tradicionais latino-americanas. Então, de novo, a gente tem aqui essa mistura, né, essa fusão entre o que vem de fora, né, a influência imposta pelos Estados Unidos e pela Europa, e uma espécie de resistência das tradições dos povos latino-americanos. Bom, aí a gente vai para o texto da Gabriela Cristina Lodo. O texto da Gabriela Cristina Lodo, que se chama Marta Traba e a Construção de Duas Histórias da Arte na América Latina. Quem foi Marta Traba? Marta Traba é uma crítica de arte, enfim, escritora argentino-colombiana, né? E que ela vai dizer, né? O texto da Gabriela Lodo faz uma série de referências a falas da Marta Traba. E a Marta Traba vai dizer que ela vai dividir a América Latina em quatro, vamos dizer assim, quatro zonas relacionadas ao fazer artístico dentro da América Latina. As zonas que ela chama de áreas fechadas, as zonas que ela chama de áreas abertas, as zonas que ela chama de ilhas e o México, que é tratado como um caso à parte. No texto da Gabriela Lodo, não vai, as ilhas e o México não vão aparecer. Ela vai focar a reflexão nas chamadas áreas fechadas e nas chamadas áreas abertas. E quais seriam as características das áreas fechadas e das áreas abertas? Primeiro, essa definição de áreas fechadas ou abertas tem a ver com a estrutura da dinâmica dos processos artísticos dentro desses países. Então, isso tem a ver com o mercado da arte nesses países, com a formação dos artistas, a atuação dos artistas, enfim, tudo isso relacionado a uma ideia e a uma dinâmica de arte que vem dos Estados Unidos e da Europa. Então, quais são as zonas fechadas? São aqueles países, as áreas fechadas são aqueles países que têm menor influência da colonização dos Estados Unidos da Europa no seu fazer artístico. Vale ressaltar que em nenhum momento fala-se, tanto nas zonas fechadas quanto nas zonas abertas, que não há uma influência ou que há uma influência total. Né? Em todos os países, aquele conflito entre influência e resistência que a gente acabou de falar a partir do texto da Amanda Ruggiero acontecem. Porém, para Marta Traba, nos países, nas áreas fechadas, acontece menos e nas áreas abertas acontece mais. E aí quais, por exemplo, países que ela coloca nas áreas fechadas? O Peru, a Colômbia, a Venezuela, e países que ela coloca nas áreas abertas, o Brasil, a Argentina, o Chile. Tá? Então ela vai dizer que nesses países, por exemplo, como Brasil, Argentina, Chile, a influência da arte internacional, vamos dizer assim, né, do mercado de arte internacional, e aí subentende-se, quando se fala em mercado de arte internacional, fala-se do mercado estadunidense e europeu, nesses países a influência seria maior. E em países como a Colômbia, a Venezuela, a Bolívia, seria menor. Bom, aí ela vai dizer, né, a Marta Traba vai dizer o seguinte, que essas diferenciações entre áreas abertas e áreas fechadas vai fazer com que a relação da chamada arte latino-americana e a arte dominante estadunidense e europeia seja uma relação um tanto quanto curiosa e peculiar. Por quê? Porque, ao mesmo tempo em que há uma constante tentativa de imposição dos valores artísticos europeus e estadunidenses, há uma coisa, um aspecto lúdico, um aspecto mítico
das tradições latino-americanas que não desaparece nunca, que não se deixa dominar totalmente nunca. E isso vai fazer com que essa chamada arte latino-americana tenha esse aspecto lúdico, tenha esse aspecto mítico, é, como um traço de diferenciação em relação, por exemplo, à arte estadunidense e à arte europeia. E aí eu quero usar como um exemplo a questão da literatura. Né? Então, se a gente pensar no realismo fantástico latino-americano, né? E o realismo fantástico é uma coisa que existe na literatura praticamente de inúmeros países, né? Europeus, americanos, enfim, asiáticos, africanos. A literatura, o realismo fantástico existe em diversas culturas. Mas o realismo fantástico da literatura latino-americana, e se a gente pensar aqui no Gabriel Garcia Marques, no Jorge Luis Borges, no Julio Cortázar, por exemplo, só para ficar nesses três, a gente vai ver, por exemplo, que o realismo fantástico da literatura latino-americana apresenta determinados aspectos que diferencia demais, por exemplo, do realismo fantástico europeu. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, 100 anos de solidão, né? A gente vai lá pegar Maputo, a cidade, o povoado lá de 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Maputo é um povoado real, é um povoado, né? Mas ele tem alguns aspectos míticos, ele tem algumas dentro do seu cotidiano. Aí é que está, né? O fantástico, no realismo fantástico da literatura latino-americana, você pega a realidade, né? Então, assim, é quase como se pega-se um povoado que poderia existir em qualquer país, né? Pequeno povoado que poderia existir em qualquer país. Quer dizer, que tem traços de realidade perceptíveis por quem vive, por exemplo, em países da América Latina, e coloca dentro dessa realidade elementos míticos, elementos fantásticos, elementos mágicos, que não alteram essa realidade, mas colocam essa realidade num outro lugar, num lugar mais lúdico, num lugar mais misterioso. Então, isso é uma peculiaridade que, por exemplo, a literatura latino-americana trouxe para essa coisa chamada realismo fantástico. E que, então, a Marta Traba vai acabar dizendo que é, na verdade, uma contribuição que a arte latino-americana acaba trazendo para essa coisa chamada arte. Né? Essa peculiaridade lúdica que é típica dos povos latino-americanos. Bom, aí isso faz com que essa arte da América Latina acabe, principalmente nos países de áreas fechadas, né? E aí principalmente porque ela faz essa diferenciação entre as áreas abertas e as áreas fechadas, quer dizer, se você sofre uma influência maior da, da, da imposição cultural dos Estados Unidos e da Europa, essa resistência é um pouco menor, e se você sofre uma influência menor, essa resistência é um pouco maior. Então, ela vai dizer então a arte latino-americana acaba trazendo uma determinada característica de novidade, né, que, bem ou mal, repele um pouco, né, a opressão artística ou a imposição dos valores artísticos dos Estados Unidos e da América Latina. Então, de novo, a gente está vendo aqui uma ideia de influência, de imposição, de tentativa constante de imposição de um valor, né, feito pelo mercado artístico dos Estados Unidos e da Europa, e uma certa resistência, por mais que essa influência aconteça, e ela faz parte da nossa história cultural, mas uma resistência desse fazer artístico que insiste em não largar o seu aspecto mágico, o seu aspecto lúdico e principalmente o seu aspecto comunitário, que é também uma característica forte desse fazer artístico.
Então, de novo, né, aqui de novo a gente tem as obras, a da Frida Kahlo, como eu disse, existe aí um, um rigor estético que normalmente se atribui a essa arte mais, entre aspas, muito entre aspas, desenvolvida, né, do dos Estados Unidos, da Europa, essa coisa deles se acharem mais civilizados e mais desenvolvidos que todo mundo, que é uma grande bobagem, mas enfim, você tem, e a Frida Kahlo foi uma artista que viveu nos Estados Unidos, né? Ela viveu um período nos Estados Unidos junto com o Diego Rivera, então ela viveu ela recebeu a influência forte dessa arte estadunidense, enfim. Então você vê aqui aspectos de um figurativismo, você vê aqui aspectos até de um surrealismo, né? Meio a lá Salvador Dalí, essas coisas, mas que acaba trazendo, de novo, aqueles aspectos muito particulares das tradições culturais mexicanas. De novo aqui a obra do Fernando de Cislo. De novo, só o título já mostra, né, um título de uma, que remete aos idiomas pré-colombianos, né? E, de novo, o abstracionismo, que é um movimento que surgiu na Europa, nos Estados Unidos, enfim, é um movimento. Né? E o Fernando de Cislo também teve contato direto com a arte estadunidense, com a arte europeia, frequentou galerias, enfim. Né? Mas ele não deixa de colocar na sua obra esses aspectos da sua tradição e da tradição pré-colombiana. De novo aqui, então, a obra do Alfredo Quirós, né? E aqui vale a gente ver, se mirar um pouquinho na imagem que está lá embaixo, né? Que me parece uma soldado mulher. Posso estar enganado, mas me parece uma soldada mulher, né? Mas o uniforme dessa soldada, que pode ser mulher, enfim, é bem aquela referência meio do senso comum, né? Dos exércitos, de filmes americanos, de filmes estadunidenses, de filmes europeus, enfim. E isso está tá meio que oculto por por essa antiguidade, por essa tradição do Paraguai, que é essa foto mais antiga, que está, como eu disse, que está como se fosse um papel rasgado se sobrepondo a esse cenário mais contemporâneo. Bom, e aqui a epopeia de Bolívar talvez seja, de novo, né, um dos lugares onde a influência da arte estadunidense e europeia foi menor, né? O México tem uma história de resistência política, talvez até por estar próximo dos Estados Unidos, né? Está do lado dos Estados Unidos, enfim, embaixo, na verdade, né? Mas fazer fronteira com os Estados Unidos, talvez a história de resistência tenha sido até maior, né? Isso é um paradoxo, né? Mas é isso. Se eu tenho alguém do meu lado que está querendo me ferrar, eu tenho que armar uma resistência maior. Se eu tenho alguém que está querendo me ferrar, mas que está muito longe, eu penso em resistências menores, porque talvez na minha cabeça a ação desse território que está distante tem uma influência menor em mim. Né? E aqui a gente tem, mas como eu disse, a gente tem aqui claramente uma alusão, por exemplo, ao Jardim das Delícias, do Bosch, né? Mas para a exaltação do grande herói, né? é, é, das revoluções latino-americanas, que foi Simão Bolívar. Lembrando que até o termo epopeia, né, refere-se a um gênero literário típico da literatura grega. Né? Então, as epopeias homéricas, enfim. Né? Então, também tem essa coisa de ser algo um valor que é tirado da cultura europeia, mas que aqui é ressignificado dentro das tradições
mexicanas. Bom, e aí então o nosso terceiro texto, que é a persistência da memória histórica na América Latina, da Margarida Nepomuceno. E aí ela vai dizer o seguinte, que ela vai fazer uma reflexão também muito bacana a respeito das instituições museológicas e da chamada pintura histórica. Ela vai dizer o seguinte, porque antes dos países latino-americanos se tornarem repúblicas independentes, e a gente não pode esquecer que a independência dos países latino-americanos foi um processo que se deu do século XIX para o início do século XX, né? Sendo que a América o continente americano foi invadido no século XVI, então a gente está falando aí de 300 anos, né? De 3 séculos de uma colonização mesmo direta, violenta, enfim, até que esses países se tornassem países independentes. E o que ela vai dizer é o seguinte, que antes dos países se tornarem repúblicas, enfim, se tornarem países independentes, os museus que existiam aqui nos países, né, e existem museus nos países há bastante tempo, né, antes até, quer dizer, no século XVIII já existiam museus, já existiam instituições museológicas e tal, mas essas instituições elas tinham um caráter muito mais de retratar historicamente, né, a visão que o colonizador tem da colônia. Então, eram feitas muitas pinturas históricas, mas essas pinturas históricas eram feitas por pintores colonialistas, né, por pintores que atendiam aos interesses do colonizador. E aí ela vai usar como exemplo, por exemplo, ela vai usar como exemplo a pintura da primeira missa no Brasil do Victor Meirelles, né? Que é aquela pintura conhecida, que retrata a primeira missa rezada no Brasil e que apresenta os portugueses e os religiosos numa posição de centralidade na obra, né? Bem no centro da obra, mais claros, enfim, como se estivessem mais iluminados, e os representantes dos povos originários, né, os indígenas, em volta, numa posição mais abaixo, mais subalterna, em tons menos iluminados, né, dando esse ar de centralidade. Então, as instituições museológicas nos países latino-americanos tinham como intuito, como objetivo, retratar a história de glória dos colonizadores, né? E para isso eles apelavam à pintura histórica, né? Quando os países se transformam em repúblicas independentes, muda-se um pouco, né? E essa pintura histórica, ela vai para a guarda, né? Ela vai para o depósito, né? O que se chama de reserva técnica. Ela vai lá para a reserva técnica. Ela fica lá guardadinha. Começa-se, então, a repensar a, as instituições museus. Isso vem com o advento do modernismo, e a gente não pode esquecer que o modernismo já é um fenômeno que vem para a América Latina no início do século XX, né? Então, o modernismo na Europa se dá em meados do século XIX e vem para o Brasil e para os países da América Latina em geral a partir do início do século XX, né? Então, só para a gente ter exemplo, a Semana de Arte Moderna no Brasil foi em 1922, né? Bom, e aí então, com o advento do modernismo, com o advento das repúblicas, né, com os países latino-americanos se transformando em repúblicas independentes, o objetivo dos museus se torna outro, né? Deixa de ter esse cunho mais historicizante, de exaltar
os feitos dos colonizadores, né, dos heróis colonizadores, e passa a ter, então, um objetivo de mostrar a produção artística dos artistas locais. Porém, a gente precisa entender, aí ela fala que com isso, por um determinado período, a pintura histórica cai um pouco de uso, mas ela nunca desaparece da arte latino-americana. Por quê? Porque a própria necessidade de resistência dos povos latino-americanos pede uma representação histórica, mas agora uma representação histórica sob outro olhar, né? Não mais o olhar do colonizador. Então você precisa exaltar uma espécie de nacionalismo desses países para dar uma certa força identitária para os povos desses países, né? Então, mesmo com o modernismo, a pintura histórica acaba sendo retomada, né? Mas com outro viés, não mais com o objetivo de heroicizar os colonizadores, mas com o objetivo de valorizar a potência da ancestralidade dos povos latino-americanos. Então percebam, os museus existiam como uma forma de exaltar as glórias dos colonizadores, passaram por uma reformulação através do advento dos modernismos que se deram de formas e épocas um pouco diferenciadas nos países latino-americanos, fazendo com que essas pinturas históricas ficassem guardadas nas reservas técnicas, né, e fossem adquiridos novos acervos de artistas modernos desses países, e há uma espécie de, não vou dizer retomada, porque nunca deixou de existir a pintura histórica, mas essa retomada da pintura histórica sob um outro viés mais moderno, né, que é justamente a exaltação da potência, da ancestralidade, da potência mítica das raízes desses povos. E aí ela vai dizer, né, que esses novos artistas latino-americanos, eles não querem celebrar os momentos históricos, torná-los monumentos. Eles querem entender melhor, eles querem contextualizar melhor os personagens da história dos povos latino-americanos. Então a arte histórica, né, essa pintura histórica moderna que vem para os museus latino-americanos, ela vem com esse intuito de recriar, né, de reescrever a história que durante séculos foi imposta pelos colonizadores e reescrever essa história através dos seus próprios heróis, mas que não são vistos como monumentos a serem venerados, mas são vistos como líderes políticos, e quando não são pessoas, são valores tal, valores que exercem uma certa influência e uma certa liderança moral, cultural, política sobre os povos, mas não com o intuito de eles virarem lá monumentos a serem venerados, mas com o intuito de, a partir dessas histórias, você ressignificar a sua própria história enquanto latino-americano e, com isso, entender melhor a sua trajetória de vida, entender melhor seu lugar político, né, no conjunto mundial. Então, a memória que vem através da pintura histórica na arte moderna latino-americana, segundo esse texto da Margarida Nepomuceno, tem esse viés político de reafirmação da identidade das tradições latino-americanas. Tá?
Enfim, seria chover no molhado falar de novo sobre as obras, mas aí, né, tá aí de novo a obra da Frida Kahlo, que acho que a gente já falou bastante sobre ela, sobre essa questão de ser uma obra de resistência mesmo, né? De resistência das tradições, e a Frida Kahlo usa a sua vida pessoal para isso, né? Então ela acaba usando as suas angústias, seus dramas pessoais na pintura. Então, de certa forma, a pintura que a Frida Kahlo faz é uma pintura histórica, que conta a sua própria história, mas ao mesmo tempo lança elementos que vão recontar a história das suas tradições. Né? Mesma coisa em relação ao quadro do Fernando de Cisno, que aí a gente vai falar, mas isso é só um círculo, o círculo é meio universal e tal. Então, o círculo é meio universal, mas se a gente pensar que a cultura europeia e estadunidense ela tem como uma das suas bases a doutrina judaico-cristã, e a doutrina judaico-cristã ela não é uma doutrina circular, ela é uma doutrina triangular. Ela tem uma tríade, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então, só aí a gente já remete a outras formas. Então, percebe que uma coisa simples como usar um círculo pode ser um elemento de resistência cultural, porque a gente sofre a influência de um dogma que não admite a circularidade, né? Porque circularidade significa uma, uma dinâmica mais equilibrada, né? O círculo tem uma simbologia muito mais horizontal, muito mais menos hierárquica, e a tríade, né? E aí a gente fala em triangular porque é uma tríade, a tríade judaico-cristã, ela é uma tríade hierárquica, né? Ela é uma tríade que, de certa forma, pressupõe uma determinada hierarquia entre seus três vértices, vamos dizer assim, só para ficar na figura geométrica. Tá? Bom, aí também a obra do Queiroz, né, que pega uma técnica, né, apurada de fotomontagem para, de novo, redesenhar. Então, é histórico, mas vamos dizer assim, que seria uma fotografia histórica ressignificada. Né? Então, ele reconta e reescreve a história da Guerra do Paraguai a partir da perspectiva dele enquanto artista paraguaio. Bom, e aí de novo a epopeia de Simão Bolívar, né, que de novo a gente acho que não tem muito mais a falar, porque é a representação típica de uma pintura histórica moderna que ressignifica a história do povo, né? E coloca aí, de novo, tem aqui o grande herói Simão Bolívar, mas ele não está como um monumento, né, a ser venerado. A gente vê a dinâmica das figuras na pintura, a gente percebe que existe aí uma potência de movimento nessa obra, e não uma coisa meio estática, meio monumental. Tá? Bom, com isso a gente termina o conteúdo da aula, e aí eu quero fechar essa aula tentando fechar o módulo inteiro para a gente já pensar no que virá pela frente. Com essa aula, a gente então fecha esse módulo sobre a arte em outras epistemologias, e só para a gente entrar no, no desenrolar, na trajetória de reflexão que a gente está fazendo aqui no curso, a gente tem que pensar o seguinte: e os três princípios basilares, né? Aquela coisa da representação, do sentimento e da forma. De novo, a gente vê nas resistências latino-americanas uma coisa muito parecida do que a gente viu quando a gente tratou dos povos originários do Brasil e quando a gente tratou das etnias africanas. Que é o quê? É uma ressignificação desses três elementos basilares. Existe representação? Existe, claro, existe símbolo.
né? Existe algo que está ali para representar algo que está ausente, né? Não é o Simão Bolívar em pessoa que está lá. Mas essa representação, ela ganha muito mais um caráter de, de comunhão identitária entre as pessoas. Então, quem vê a pintura da Frida Kahlo, do Fernando Leal, enfim, quem vê esse tipo de arte, quem frui esse tipo de arte, frui para que a arte, essas obras são feitas para que o fruidor consiga estabelecer uma experiência com essa simbologia que então coloque esse fruidor num lugar de compartilhamento dessa experiência histórica, agora falando dessa aula de hoje, dessa experiência histórica para ressignificar a sua própria história. Então, de novo, a gente tem aqui, como a gente teve em relação aos povos originários do Brasil, como a gente teve em relação às etnias africanas, uma espécie de experienciação e não de representação em si, né? Não é uma coisa meramente contemplativa, mas é algo que, no caso dos povos latino-americanos, até por eles terem sofrido uma influência muito maior do que os povos originários do Brasil e do que as etnias africanas, até porque houve a questão do extermínio, né? Não estou dizendo que foi menor, mas teve um outro caráter, né? Então, essa, 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 essa influência acaba existindo um pouco mais, né? Mas, de qualquer forma, essa representação ela ganha um caráter de experienciação, de fazer com que... Então, existe um caráter mais contemplativo nas artes latino-americanas do que nas artes dos povos originários do Brasil e nas artes africanas? Sim, existe esse caráter contemplativo um pouco maior. Porém, mesmo dentro desse caráter contemplativo das artes latino-americanas, há um convite para uma certa experiência, para uma certa ressignificação da sua própria história. Então a gente pode colocar, sim, essa representação também da arte latino-americana no lugar da experienciação que a gente já colocou em relação aos povos originários do Brasil e em relação às etnias africanas. A forma. Aqui também, né, aqui tem uma coisa diferente. Enquanto nas etnias africanas e nos povos originários do Brasil, a forma era uma coisa totalmente ligada à tradição mítica, enfim, à ancestralidade desses povos, aqui existe, até pela imposição cultural estadunidense e europeia, uma influência maior das formas e das estéticas estadunidense e europeia. Porém, essas formas elas são atravessadas por elementos da ancestralidade, da tradição desses povos, que insistem em manter cores, em manter determinadas formas, para que não haja um julgo total das imposições europeias e estadunidenses. É por isso que a gente está chamando aqui, então, de resistências. No caso dos africanos, a gente falou de pluralidades. No caso das etnias dos povos originários do Brasil, a gente falou em não artes, né? Em negação total daquilo que a gente chama de arte. E aqui a gente está falando de resistência por causa disso. Há uma influência forte, mas há, ao mesmo tempo, uma resistência, o que faz com que essas formas sejam híbridas. Então, existe um hibridismo na forma de fazer arte da arte latino-americana, que é justamente essa luta entre a imposição e a resistência, entre a influência e a resistência. E no quesito, no princípio do sentimento, né, também existe essa questão de um sentimento muito mais coletivo, uma tentativa de se chamar a um sentimento muito mais de comunhão
do que de um sentimento individualizado. E aí também, nesse caso, as artes latino-americanas representam o oposto da arte europeia e da arte estadunidense, que tem um princípio de individuação, de individualização muito forte. Né? Quer dizer, o sentimento é seu, o sentimento é do indivíduo que está fruindo. E no caso das artes latino-americanas, o sentimento é do indivíduo que está fruindo, mas esse sentimento entra em conexão com um sentimento comunitário, com um sentimento ancestral, com um sentimento de tradição. Então, também nesse caso, existe uma ressignificação dessa coisa chamada sentimento. Então, com isso, a gente fecha o segundo módulo, gente, e a gente consegue perceber que quando a arte é vista a partir de outras epistemologias diferentes da epistemologia imposta pela Europa e pelos Estados Unidos, esses princípios artísticos, eles mudam um pouco, eles se alteram um pouco. Ou seja, esses princípios que são basilares, né? Então existe representação, existe sentimento e existe forma, né? São princípios basilares do fazer artístico, mas eles transitam por ideias e noções diferentes a partir das epistemologias que estão postas. Então, esse fazer artístico não é uma coisa absoluta, porém também não é uma coisa livre. Ah, não existe forma, ah, não existe sentimento. O sentimento pode ser redesenhado como intencionalidade? Pode. É o que a gente viu aqui nesse segundo módulo. Mas não existe sentimento nenhum. Não existe. Né? Sempre vai existir sentimento. Sempre vai existir intencionalidade. Seja essa intencionalidade uma coisa mais aberta para a exaltação de uma comunidade, de um povo, de uma tradição, seja essa intencionalidade ser uma coisa mais fechada, mais individualizada, para exaltar o sentimento do artista, o sentimento de um grupo, né? Mas existe. Então, esses três princípios basilares eles estão ressignificados e redesenhados. Então é isso. A gente já viu lá no primeiro módulo, então, esses três princípios basilares, a arte que transcende, e é legal a gente ver como, tanto no caso das etnias africanas, como no caso dos povos originários do Brasil, como no caso da arte latino-americana, essa coisa entre transcendência e, e pé no chão, né, e história política, não se apresenta de maneira tão dicotômica como se apresenta na arte europeia e na arte estadunidense. Enquanto no pensamento da arte estadunidense e da arte europeia existe essa dicotomia entre a arte que transcende o humano e a arte que está plantada no humano, quase como se um não dialogasse com o outro, né? Existem exceções, existem, claro, exemplos em artistas europeus em que vai haver esse diálogo, mas eu estou falando do pensamento sobre arte. Né? De maneira geral, o pensamento sobre arte da epistemologia hegemônica europeia e estadunidense coloca essa relação de transcendência e essa relação de materialismo como uma relação dicotômica. Né? Já nessas outras epistemologias, não existe essa dicotomia. Esses dois lugares, eles não estão sequer, porque vamos ser um pouco mais generoso, né? Se não é totalmente dicotômica na cultura europeia e na cultura estadunidense, quando ela não é dicotômica, ela é justaposta, ela está lado a lado, no máximo. Já nessas outras tradições, tanto nas tradições africanas, como nas tradições dos povos originários, como nas tradições latino-americanas, essa coisa da transcendência e, e do materialismo, da vida cotidiana, estão misturados, estão atravessados um pelo outro. Por quê? Porque, nesses casos, a arte não é uma coisa em si mesmada, não é uma coisa apartada da vida, é uma coisa que tem uma função justamente de ressignificar a própria vida. Uma coisa que a arte de tradição europeia e estadunidense deixou,
Se teve algum dia, e teve, né? E teve, com o advento do modernismo, enfim, com as ideias positivistas, com essa racionalização da cultura europeia, isso se apartou, né? E a arte se tornou algo muito ensimesmado, né? Até por conta de se tornar uma atividade econômica, enfim, todas essas coisas que a gente já viu lá quando a gente discutiu Adorno, o Walter Benjamin, enfim, e o Ernst Fischer, né? Tá certo? Então, nessas epistemologias diferentes, vamos dizer assim, essa coisa da transcendência e do cotidiano estão lá, atravessados, imbricados, numa fusão mesmo, justamente porque a arte não é um elemento em si mesmado. A arte ela está totalmente colocada no cotidiano da vida dessas tradições. Mesmo nos povos latino-americanos, que sofrem influência, uma influência maior do, da cultura europeia e estadunidense, existe essa coisa de retratar e de ressignificar o seu cotidiano dentro de uma transcendência. É muito interessante isso, é muito bacana isso. Tá certo? Bom, com isso a gente encerra então o segundo módulo. Leiam os textos que vocês não leram, se já leram, quiserem reler, enfim. Como eu disse, se quiserem fazer aquela dinâmica de pensar dúvidas e tal, tirar dúvidas que vocês tiveram aqui da minha fala no texto e dúvidas do texto aqui na minha fala, enfim, né? Façam aquele nosso exercíciozinho básico, né? Aquelas perguntas lá que estão lá para vocês fazerem, tá? E a gente se vê então agora no terceiro e último módulo do curso, a próxima aula, a aula 7, onde a gente vai então iniciar uma reflexão sobre a arte na contemporaneidade. Lembrando que esse curso não é um curso de história da arte, então esses saltos cronológicos que a gente dá, né? Eu faço uso de elementos históricos da arte, obviamente, mas o objetivo aqui é centralizar um pensamento sobre a arte, que necessita de determinados dados históricos, sim, mas que não está calcado na história. A história ela é uma ferramenta auxiliar, né? Ela é um plano acessório dessa nossa reflexão. Então a gente vai saltar agora para a contemporaneidade, para a atualidade, para já, hoje em dia, né? No mundo, como é que está essa questão da arte. Então a gente vai ver a partir da próxima aula, as três últimas aulas do curso, aula 7, 8 e 9, a gente então introduz na aula 7 o módulo 3, a arte na contemporaneidade, e a gente vai começar a fazer essas reflexões e essas discussões sobre a arte atualmente, a partir de tudo isso que a gente refletiu até agora, para no final responder a pergunta o que é arte. Tá bom, gente? Então é isso. A gente se vê na aula 7. Até lá. Tchau, tchau.